Boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala 473. E quero ler para vocês um texto que achei aqui no jornal Portal Diário MS. Se vocês conseguem ver aí. E uma nota, uma matéria muito interessante, porque quem escreve é um advogado indígena da região, cujo nome vou me reservo por causa de outras questões que não ligadas a, ao funcionamento da plataforma em YouTube, senão por outras razões que eu prefiro não mencionar neste momento. Mas eu achei muito interessante o texto que ele escreve, né? Tem o texto aqui e eu vou ler, né? Fazer uns comentários, se possível. Né? Minha indignação é justa, minha escrita é potente, e minha dor, que também é memória, não é só minha, é coletiva, é resistência. Há 15 anos, em artigo publicado pelo Instituto Socioambiental, ISA, alertei para a guerra silenciosa travada contra os povos indígenas no Brasil. Hoje, em 2025, releio aquelas palavras com tristeza profunda. Nada mudou. Pior, a violência se sofisticou, mascarada por discursos de modernidade, mas movida pelas mesmas intenções antigas. Reafirmo como advogado ativista indígena que vive na pele e o descaso, nossa luta não é caso de polícia, nem disputa agrária. É uma batalha histórica por reparação, justiça e pelo cumprimento da Constituição. A campanha contra nossos direitos ganhou novas armas. Políticos oportunistas, bancadas ruralistas e mineradoras agora se aliam a influenciadores digitais e algoritmos de desinformação para propagar as narrativas do conflito iminente e da ameaça à economia. Acusam-nos de travar o progresso, enquanto nossas crianças morrem de desnutrição e nossos rios são envenenados pelo garimpo ilegal. E justamente agora, quando estou gravando esse vídeo, está passando no programa 60 e Blau, do Ricardo Porto, 60 e Blau, uma entrevista com o professor e biólogo Rodolfo Salme, falando justamente sobre números e estatísticas em relação à saúde indígena, principalmente lá no norte do país, né? Então, esse texto cabe muito bem dentro dessa perspectiva informativa que nos traz Ricardo Porto, junto com o professor Rodolfo Salme, do canal Ambiente e Cidadania. Vamos continuar aqui. Não temos armas, nossa trincheira é a memória dos nossos ancestrais, a oralidade viva, a resistência cultural. Contra nós se ergue um aparato estatal omisso, milícias privadas e uma sociedade que, em boa parte, ainda nos enxerga como estorvo. Um exemplo recente dessas estratégias de contenção e domesticação dos direitos originários pode ser visto na realização durante o Expo Agro 2025 em Dourados. Está previsto uma palestra intitulada Conflitos Agrários em Áreas de Interesse Indígena. Possibilidades de acordo e indenização após o julgamento do caso do marco temporal. Isto aqui vai nos retrotrair, para quem já ficou sabendo ou assistiu, inclusive, comentários, inclusive com advogados falando sobre a questão da jurisprudência indígena e os efeitos devastadores da mesa de conciliação proposta pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e da qual surgiram muitos debates e muitas problemáticas em torno de aqueles que não apoiam a mesa, ou não apoiamos a mesa de conciliação / indenização, e aqueles que foram sentar à mesa junto com Gilmar Mendes para tentar diluir em águas passadas os direitos indígenas já estabelecidos por lei num livro grande que se chama Legislação Indigenista,
e que tem quase 1000 páginas. Se vocês podem procurar pela internet, onde estão todas as leis e todas as formas que há formas jurídicas que há para impelir a que haja essa reparação histórica, principalmente no tocante às terras e os territórios. Trata-se de iniciativa que, embora revestida de boa técnica e voltada ao diálogo institucional, exige vigilância crítica. Nenhuma proposta de conciliação poderá prescindir do reconhecimento da origem histórica dos conflitos e da centralidade dos direitos originários indígenas expressos no artigo 231 da Constituição e reiterados no julgamento da ADI 3239. A gente vai fazer uma pesquisa ainda sobre essa ação direta por inconstitucionalidade número 3239. A gente vai achar, vai colocar aqui, inclusive o texto também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Mas é preciso dizer com clareza 2 pontos. Não se pode chamar de acordo aquilo que eles consideram o esbulho histórico, nem de solução viável aquilo que continua a nos excluir. É necessário ouvir o nosso lado. Estamos em guerra há mais de 500 anos, uma guerra assimétrica, feita de mortes invisibilizadas. Em 2023, o Conselho Indigenista Missionário registrou 208 assassinatos de indígenas, muitos ligados aos conflitos por terra. Em 2024, o número de invasões e terras indígenas cresceu 20%. Suicídios entre jovens, fome, alcoolismo, racismo estrutural, encarceramento e ausência de saúde básica continuam ceifando vidas. No Mato Grosso do Sul, os povos indígenas seguem confinados em acampamentos à beira de rodovias, enquanto fazendeiros ocupam terras que a Constituição já reconhece como nossas. O artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determinava a demarcação de todas as terras indígenas até 1993, segue sendo solenemente ignorado. Muito bom essa afirmação. Mais de 700 processos permanecem paralisados, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Enquanto isso, o Congresso empurra projetos como o PL 490, que hoje é a Lei 14.701, sustentado a tese do marco temporal, uma aberração jurídica que tenta apagar séculos de esbulho e sofrimento. Em 1988, ao lado de lideranças como Ailton Krenak, Joênia Wapichana, Marcos Terena, Skral Ensompré, Azelene Caigang e tantos outros, lutamos para fazer inserir nossos direitos na Constituição Federal. Em 2007, como membro da Comissão Nacional da Política Indigenista, e em 2008, no grupo de trabalho da OAB Federal, enfrentei as tentativas do Estado de construir uma jurisprudência de exceção contra os povos originários. As narrativas de confronto é uma farsa. Falar em guerra armada pressupõe que tenhamos armas, mas nossa única arma é a dignidade. O verdadeiro embate é espiritual e moral. De um lado, a memória viva de nossos ancestrais, de outro, a ganância de quem lucra com nosso extermínio. Nas aldeias, a realidade é de abandono, crianças sem escola, jovens sem perspectiva, saúde ausente. Em 2024, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou para a crise de saúde mental entre indígenas no Brasil, com índice de suicídio até 5 vezes superiores à média nacional. Quantos mais precisam morrer para que o Brasil reconheça o genocídio em curso? É um bom título para esse vídeo. Quantos mais precisam morrer para que o Brasil reconheça o genocídio indígena em curso? A omissão do Estado é criminosa. A FUNAI enfraquecida opera sem recursos e sem autonomia. As políticas públicas, quando existem, são desenhadas por burocratas distantes que desconhecem nossos modos de vida. A sociedade brasileira, faça um apelo, não se deixe enganar pelos que lucram com nossa dor. A demarcação não é favor, é dívida histórica.
Enquanto crianças indígenas padecem à beira das estradas, enquanto as florestas queimam e os rios movem, a história cobra de todos nós. Muito bom esse texto, muito alertador, né? Ou seja, para chamar a atenção. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. E vamos chamar a atenção também para a questão da COP30, na qual o governo se empenha em fazer de que a COP30 não seja mais do que uma imagem caricaturesca de um Brasil inexistente, principalmente naquelas regiões do norte. Quantas vezes vocês estão vendo notícias que vêm de Belém do Pará, de outras regiões, das imediações da cidade, também do estado do Amapá e de outras cidadezinhas do interior, onde a situação realmente é uma calamidade em termos de educação, em termos de saúde, em termos de acessibilidade. E pior, o assunto que está chamando a atenção agora é a questão do meio ambiente, que tem a ver com a flexibilização das leis ambientais. Gente, o projeto de lei 2159 de 2021 traz um perigo aterrador, não somente para os nossos parentes, mas também para a sociedade como um todo, porque se você chega a flexibilizar todas as leis, todos os licenciamentos ambientais, vão passar o trator geral. Quem que vão passar o trator geral? Todos os setores ligados ao latifúndio. Lembremos que latifúndio, o próprio nome, né, terras em lato, né, a totalidade, está sendo tomada por aqueles que são, inclusive, descendentes de muitos aqueles que já vieram nas caravelas, nos barcos, e que vieram para cá, se apropriaram de terras. O Estado começou a dar terras, a questão das terras devolutas, que até os dias de hoje, desde 1850, passando pela primeira Constituição do Brasil, quando se inaugura o Brasil República, não tem sido tratado com a devida seriedade, e hoje eles avançam de um modo sinistro. E quando se fala de latifúndio, falamos de mineração, falamos de águas profundas, estamos falando de subsolo, estamos falando de retirada de minérios para serem exportados, plantação de soja para ser levado para alimentar os porcos dos chineses. Estamos falando de especulação imobiliária, que hoje estão entrelaçados todos eles. Eles estão ligados entre si. Já tem cidades onde a fronteira agrícola já está par e passo com a fronteira imobiliária, e no meio, moradores que há muitos anos já estavam ali, hoje se veem expostos a que haja uma integração de posse, a que haja expulsão de pessoas que trabalham na terra. Enfim, galera, nós temos que ter esse alerta que deu esse advogado, cujo nome já falei desde o princípio, vou me reservar, tem a ver com essa realidade, e que é uma realidade que deveria, de fato, tocar todo o povo brasileiro, todos os povos que fazem parte do bojo povo brasileiro. Porque quando se fala de povo brasileiro, se invisibiliza numerosos segmentos e grupos sociais indígenas. Somos 305 povos, somos muito mais do que 305 povos, somos biomas, somos florestas, ecossistemas, microecossistemas, e cada um deles tem uma realidade completamente diferente. Então tem um poder centralizado, hoje um poder federal centralizado, que busca as garantias de se manter no poder a partir de 2026, é um poder que deu as costas para as realizações mais urgentes, que deveria ser ter pelo menos colocado um muro de contenção contra o avanço do latifúndio. Então, falamos da guerra contra o latifúndio, nós estamos falando de uma reparação histórica que não tem sido tomada de acordo com as necessidades e as reivindicações dos diferentes povos que moram no Brasil hoje, incluindo até mesmo povos em situação de rua que lá atrás perderam sua pequena roça por más intenções dos seus delegados, dos seus representantes, principalmente nos municípios. E hoje, com esse projeto de lei 2159, o que eles esperam é avançar nesse processo que já começou desde o final do século XIX, e agora eles pretendem dar o último golpe
para poder abocanhar terras e, deste modo, se constituírem como senhores totalitários da terra, dos meios, inclusive, de produção, das riquezas do subsolo, né, e da própria terra em si, né, a parte rasa, a superfície da terra por onde nós andamos. Nós vivemos hoje num país privatizado, onde o setor privado tem mais voz do que o público, do que aquele que trabalha para pagar seus tributos e impostos. Por isso que nós fazemos um chamado de atenção de que esse tipo de situação nós temos que pôr um freio, porque, como já estão falando por aí, inclusive até artistas da Globo, se a gente perde esses territórios que hoje estão sendo disputados junto com os mineradores, o agronegócio, a especulação imobiliária e os megaprojetos do governo federal, as pessoas não vão ter mais alimento, não vão ter mais água. As necessidades básicas de subsistência sendo privatizadas e sendo tomados esses territórios onde tem aquíferos, onde tem represa, onde tem terra fértil, as pessoas vão começar a sofrer os efeitos nefastos dessas decisões que se tomam a nível de governo federal, de governo estadual, de governos municipais. Tem que parar com isso, né? E os principais, os que mais se veem afetados são os indígenas, porque os nossos parentes estão no território. E esses territórios precisam ser defendidos. Não por uma questão de que o território vai se tornar propriedade privada, não, senão justamente para que esses territórios com floresta em pé, com água, deem ainda as possibilidades de subsistência, sobrevivência para todas as espécies, incluindo a espécie humana. Muito obrigado, e eu deixo esse vídeo aqui de alerta para vocês atenderem essas necessidades.